Caro senador Roberto Requião, presidente desta audiência pública, senador que vai relatar na Comissão de Educação, Cultura e Esporte a matéria tão complexa, senadora Cássio Cunha Lima, que, aliás, antecipou o meu questionamento, que era exatamente em torno disso. Mas, ouvindo a dissertação, na maioria, ao referir que o trabalho da senadora Lúcia Vânia foi um consenso médio de todos, que há, sim, o ambiente favorável a entender-se em torno desta matéria. Então, resolvido isso, eu vou fazer uma pergunta não pertinente, especificamente sobre este projeto, mas como estão aqui estudantes ou profissionais da área, que nesta comissão discutimos recentemente e que é uma matéria que impacta sobre não só a atividade médica, mas pode impactar também sobre todas as demais atividades correlatas na área da saúde ou da assistência médica, que diz respeito, e aí especificamente, nem até dispenso o doutor Salomão, porque nós ouvimos aqui os médicos, a cada um dos profissionais, nutricionistas, enfermagem, área da ortopedia, fisioterapia e a biomedicina. Eu quero saber, aqui se discutiu a revalidação de cursos feitos na América Latina, de modo especial, nas áreas respectivas dos senhores. Se os senhores são a favor ou contra a revalidação desses diplomas e que consequências isso vai trazer para o cliente, porque isso tem a ver também com o ato médico, já que a discussão é sobre essa questão da qualidade do serviço prestado. Não apenas uma defesa corporativa de cada um dos setores, mas ela tem a ver. Então, eu queria saber dos nutricionistas, dos enfermeiros, da área, se são favoráveis à revalidação de diplomas de cursos nas suas respectivas áreas aqui para a prática dessa atividade no Brasil. Vamos inverter agora a mesa, da minha esquerda para a direita, com a palavra doutor Salomão. Você pode responder. A senadora ter me dispensado, né? Nós somos francamente contrários à revalidação automática. Acho que a revalidação tem que ter, para qualquer profissão, não só da área da saúde, tem que ter critérios estabelecidos e demonstração de que aquela pessoa formada no exterior tem capacidade, né, para o exercício desta profissão no Brasil. Na medicina, a coisa é gritante. Nós temos na Bolívia um número excessivo de estudantes. Só em Santa Cruz de la Sierra, numa faculdade de medicina, nós temos turma de 500 alunos, né, portanto, 6.000 alunos, são 6 anos o curso, e que são todos brasileiros, com professores em boa parte chineses ou coreanos, e que chegam para o Brasil sem nenhuma condição, sem nenhum saber suficiente para prestar uma assistência adequada à população brasileira. Então, nós entendemos que a revalidação é um instrumento em todo o mundo. Meu filho, por exemplo, foi médico nos Estados Unidos e formado no Brasil e revalidou lá o diploma e hoje já está de volta, que a revalidação deve existir, é um instrumento legal, é um instrumento que não é xenofóbico, mas que deve exigir o conhecimento e a capacitação adequada para o exercício da profissão, seja ela qual for, mesmo em áreas técnicas como engenharia, qualquer outra área. Bom, senadora, é gozado porque eu acho que eu vou até falar uma coisa aqui que poucos sabem, não é? É o seguinte, conselhos de profissionais, como só existe no Brasil, na América do Sul. Nos outros países não existe conselhos de categoria. O que existe são sindicatos. E uma coisa muito interessante, lá se exerce a profissão de acordo com o seu currículo efetivamente realizado. Aliás, como nos Estados Unidos e os países desenvolvidos. Quer dizer, você tem a sua atribuição de acordo com o seu currículo, não é verdade? Muito bem. Com relação ao meu parecer em relação a isso, sou favorável e vou explicar por quê. Primeiro, porque eu não quero reserva de mercado para profissão nenhuma. Segundo, que o biomédico, que existe muito, por exemplo, no Chile, certo? Ele pode chegar ao Chile e basta apresentar o seu diploma, o seu histórico escolar e ele trabalha. Basta ele se sindicalizar. No Brasil, como existem os conselhos, existem normas do MEC. Eu, como avaliador do MEC, eu sou obrigado, inclusive, a defender. Ou seja, se qualquer profissional que venha para o Brasil, ele precisa que o seu diploma, por legislação, seja convalidado. E aonde que ele é convalidado? Numa universidade federal. Então, se esse profissional
trouxesse o seu currículo, o seu diploma, passar para uma universidade federal, esse diploma foi convalidado, ou seja, olha, essas atribuições aqui que você tem, esse currículo seu, que se caracteriza como uma biomedicina, esse diploma vai ser convalidado e eu vou registrá-lo no conselho sem problema nenhum. E vou passar a fiscalizá-lo. Então, uma questão aí não é de querer ou não querer, certo? É uma questão de diferenças que existem entre Brasil e os outros países, apesar de todos os acordos que existem no Mercosul, certo? Mas aqui no nosso país, esse diploma precisa ser convalidado, senão ele não tem direito. Se esse diploma vier num Conselho Regional da Biomedicina sem a convalidação, nós não podemos registrar. Tá certo? E eu acho que isso é uma maneira, inclusive, da gente melhorar a qualificação tal, e essa exigência. Eu concordo. Silvia, convalidação automática ou com provas? Não, com a faculdade, fazendo faculdade, passando por uma universidade. É uma convalidação com exigências. Então, Não. eu sou favorável... Com a palavra o senhor revalidação Roberto automática? Matar Cepeda. Ah, com o exame, é claro. É igual à posição do assim. A convalidação automática não é o melhor caminho. Eu penso que hoje já existem as instituições públicas que avaliam matriz curricular, equivalência de carga horária, processo de avaliação, enfim, para realmente você garantir que quem vai prestar o serviço àquela população está capacitado dentro do modelo de cada país. Obviamente, eu falo em nome da fisioterapia e da terapia ocupacional. E acho que hoje isso já acontece, utilizando as escolas públicas, não é? E penso que nós temos que caminhar realmente para que essas coisas aconteçam. Afinal de contas, hoje não é mais o mercado de trabalho, é o mundo do trabalho. Há instituições, inclusive, que trabalham em parceria com outras instituições e dão dupla certificação, né, convalidadas pelo Ministério, etc. Obrigado. Antônio Marcos Freire. Senadora, a enfermagem ainda debate esse tema porque existe um grupo discutindo essa relação no Mercosul. Hoje nós obedecemos à regra do Ministério da Educação, que esse diploma é convalidado aqui através das instituições brasileiras. Agora, existe uma tendência muito grande, mas não é uma posição oficial, de que se os currículos forem iguais, essa revalidação poderia ser automática, mas daí não é uma posição ainda oficial. Antônio Augusto Fonseca. Com relação à revalidação de diplomas, nós temos assim uma preocupação grande. Primeiro que essa revalidação, ao ser revalidado, também não temos a garantia da qualidade. Que nós precisamos realmente melhorar o nosso controle por parte governamental sobre a revalidação nas universidades públicas, né? Que a gente tem notícia que algumas universidades revalidam não com tanto critério, vamos dizer assim. Outro é que está posto aí uma possibilidade de, durante os próximos 4 anos, haver uma circulação livre entre os profissionais, principalmente dos países do Mercosul, dentro do nosso país, sem a revalidação do diploma e sem o registro em conselhos. Então, eu vejo isso como muito preocupante, porque eu jamais gostaria de ser atendido, e nem a um parente meu, por um médico desses que está lá na Bolívia estudando com chinês. Eu acho que a questão do problema dos recursos humanos na saúde do Brasil é que nós não temos um plano de cargos e salários, aí não só para a saúde, mas aonde não tem profissional de saúde no interior do país, também não tem nada. Não tem engenheiro, não tem arquiteto, não tem os outros profissionais. Por quê? Porque o atrativo para o profissional se interiorizar não pode ser exclusivamente o salário. O profissional que faz uma universidade, que estuda vários anos, se especializa, ele quer mais do que o salário. Em todas as pesquisas de mercado de trabalho, quando se estuda a população trabalhadora, o principal delas não é o salário está lá em 4º, 5º. Primeiro é o reconhecimento da sua atividade profissional.
Então, se o trabalhador, especialmente da saúde, não tem esse atrativo de se atualizar, ter condições de trabalho, condições de vida no interior brasileiro, nós não vamos ter profissionais no nosso interior. E os médicos que vierem de fora, os profissionais nutricionistas que vierem de fora, eles não vão para o interior, eles vão para ficar 1, 2 anos e vêm para a capital. Porque ninguém consegue viver nesse interior brasileiro, principalmente lá no norte. Então, essa é uma preocupação grande dessa revalidação dos diplomas. Além de que existem universidades ou cursos fora do país, nos nossos vizinhos da América, que não atendem ao mínimo da formação profissional, ou porque não tem laboratórios, ou porque não tem professores, ou porque não tem carga horária suficiente, ou porque estão em casas alugadas. Existem dos mais diversos, e nós não podemos receber essas pessoas sem a revalidação do diploma no país. Agora, o governo brasileiro ele deve também manter melhor uma auditoria e um controle sobre essas revalidações que são feitas no nosso país.